Olá, eu sou a professora Elizabeth Souza e tenho conversado com vocês sobre educação inclusiva. Hoje nós continuamos o nosso bate-papo trazendo mais uma mãe. Ela é uma pessoa muito querida, a Gisele, é mãe do Pedro, e ela vem contar pra gente o seu caminhar, né? As suas descobertas, o trajeto que ela fez para que ela pudesse conhecer ainda mais sobre o seu próprio filho. Isso é muito importante dizer, né? Nesse processo de inclusão, a família é fundamental. Conhecer seu filho, observar seu filho, sua filha e colaborar com esse processo de inclusão. Nós temos a escola, nós temos os terapeutas, nós temos a sociedade, mas a célula principal é a família. Então, nós esperamos que a história da Gisele e do Pedro e de seu esposo possa auxiliar outras famílias a reconhecerem, a fazerem a identificação dos sinais, quanto antes melhor, né? Por lei é garantido o atendimento prioritário e precoce às crianças, mas se nós não percebemos os sinais, não adianta estar na lei, porque a gente não vai poder colaborar. Então, papais, mamães, terapeutas, profissionais da área de educação e saúde, nós precisamos estarmos atentos a isso. E a Gisele vai contar para nós como que foi esse olhar dela sobre o seu filho. Bem-vinda, Gi. Obrigada. Conta para nós um pouquinho de você, seu nome, sua idade. Eu sou a Gisele, eu tô com 41 anos, eu sou mãe do Pedro. O Pedro ainda não tem um diagnóstico fechado, mas ele tá no TEA, né? Ele tá dentro do TEA. E assim, o Pedro, ele sempre foi uma criança muito tranquila. Eu tive uma gestação tranquila, o parto dele foi super tranquilo. Ele era um bebê tranquilo, uma criança tranquila. Quando ele chegou mais ou menos 1 ano e 9 meses, ele falava pouquíssimas palavras. Ele falava 4 palavrinhas. De repente, ele parou de falar. Aí isso me chamou a atenção. E como eu já trabalhei antes numa escola voltada para necessidades especiais, eu comecei a observar muita coisa, né? Aí ele foi onde eu fui no pediatra. Eu falei, olha, ele começou a falar, ele parou. E o pediatra, assim, não, isso é coisa de mãe de primeira viagem, é porque você atende todas as vontades dele, por isso que ele tem preguiça de falar. Eu falei, não, não é só isso, tem alguma coisa. Aí resolvi. Ele falou, mas se você quiser procurar fono por desencargo e tal, eu fui. Aí eu fui atrás de fono, aí eu também procurei marcar uma neuro, porque eu sentia que tinha alguma coisa, né? Não que eu quisesse, mas eu, no olhar de mãe, um sentimento no fundo, sabia que tinha alguma coisa com ele, né? E ele sempre foi uma criança muito quietinha. Então, assim, uma criança, você chega numa festa, a criança vê outras crianças, ela quer brincar, ela quer estar junto, e ele não, ele ficava quietinho no meu colo. Todo mundo falava, nossa, que belezinho, o Pedro é quietinho. Nossa, ele não sai de perto de você. E eu falando assim, meu Deus, como assim? Um monte de criança e ele não tá lá, ele tá aqui no meu colo. Ele realmente não saía. Então, assim, tudo isso eu fui observando. Aí nós fomos pra neuro, com 2 aninhos, ele foi pra psicóloga. Aí, com 2 anos e 4 meses, eles começaram a me falar que eu teria que colocar o Pedro na escola. Isso me deixou assim, o coração Agora, na boca. Meu Deus do céu, deu um piripaque de falar, como assim, meu filho com 2 aninhos ir pra escola? Mas se era o melhor para ele, então vamos fazer o melhor para ele, vamos pra escola. E assim, foi super tranquilo, sabe, a ida dele pra escola. Eu acho que eu fiquei mais apavorada que ele. Né? Porque ele não falava nada quando ele foi para a escola. Nada, nada, nada. Ele foi para a escola no 2º semestre, com 2 anos e 6 meses, e não falava nada. E foram 6 meses de luta para ouvir as primeiras palavrinhas do Pedro. 6 Foram meses. 6 meses. Gi, eu vou dar uma paradinha aqui na sua fala, só para eu destacar alguns pontos. Criança falou pouco, mamãe tem dúvidas, procure um fono.
A Gi fez Ai, certíssimo. Não fica naquela história assim, ele vai falar, daí chega 3, chega 4 e a criança não falou. Sim. A primeira coisa que passa na cabeça é assim, mas se ele recebe ou ela recebe tudo que ela quer antes da necessidade dela se expressar em fala, ela não vai falar mesmo. Então, a gente fala que é importante estimular a comunicação. Mas você já era uma pessoa que estava acostumada com isso. Então, você percebeu, né? Eu já começava, aí eu comecei, mas não falou, mas eu chamo, ele olha para mim, mas ele tá andando na ponta do pé. Aí eu comecei a investigar tudo isso, sabe? A fuçar em tudo. E as pessoas falavam assim, você fica... você tem cada coisa, o menino não tem nada. Você fica procurando. Eu falo, gente, eu prefiro pecar por excesso. Se não for isso, que ótimo. Agora, se for, eu quero o melhor para ele. Então, eu preciso ajudar. Então, se não for nada disso, melhor. Agora, se for... Então, foi onde eu comecei a vasculhar tudo, sabe? A pesquisar tudo. Então, assim, a fala foi uma das coisas que me chamou a atenção. E o fato dele ser uma criança muito quietinha. Né? Tanto é que hoje, o que mais, assim, deixa o Pedro mais travado ainda é a parte de socialização. Sabe? Essa parte é a que compromete bem o Pedro. E hoje ele fala bem, né? Fala. Hoje ele fala bem. Eu não posso nem ficar brava, porque eu pedi muito para essa fala acontecer. Fala, pergunta, é curioso. Tudo. Hoje ele é muito curioso. Explica pra gente o fato. Sim. Já bati papo com o Pedro. Já. Já teve altas explicações. Ele não deixa passar nada. Não. Foi muito importante isso, de procurar um fonoaudiólogo, procurar um neurologo, né? Profissionais que vão ajudar na identificação dos sinais, dos sintomas, né? E poder ajudar. Você fez certíssimo. E quando a gente fala, né, mandar para a escola, é algo que a gente sempre conversa com os pais. Geralmente a gente fala assim, a hora que ele começar a falar eu mando, porque aí ele já está falando, ele vai contar para mim o que aconteceu na escola, porque na cabeça da mamãe, a escola é uma floresta encantada que pode aparecer duendes, gnomos, feras, vai aparecer um monte de coisa. É algo a sobreviver, né? O senso de proteção, né? Eu vou deixar meu filho com gente que não conhece meu filho, que não carregou meu filho na barriga e vai começar esse processo. Então, isso tudo que a Gi está falando é muito natural na maioria das mamães. Muito. Vocês já podem se identificando com a Gisele. Aí tipo assim, entrou na escola. Da mãe chegar agoniada na porta da escola e ele nem olhar para trás. Foi assim. Nem tchauzinho. Assim, nem tchauzinho, não olhou para trás, tipo, mamãe, olha quanta criança é aqui que eu vou ficar, mas sem falar nada, né? Ele fez esse semestre inteiro e não falou. Ele começou a falar, eu lembro direitinho, foi, acho que mais ou menos uns 15 dias antes dele completar 3 aninhos. Foi quando ele começou a falar as primeiras palavrinhas. Então, quando ele voltou no segundo semestre, já no Infantil 2, ele já voltou falando. Até os coleguinhas mesmo, olha, o Pedro tá falando, né? Acabaram comemorando, tia, o Pedro falou. Olha, o Pedro falou aqui. Exatamente. Então, assim, quando ele voltou, ele já voltou mais... eu já fiquei com o coração um pouco mais aliviado, porque ele já sabia falar alguma coisa, ele já sabia pedir uma água, ele já sabia falar o banheiro, que ele queria ir no banheiro, ele já sabia se identificar de alguma forma, né? O nome dele, essas coisas todas ele já sabia falar. Mas foram 6 meses de expectativa nesse tempo. Perseverança, né? Isso perseverança. Também é bacana você falar. Às vezes a pessoa acha que uma sessão, 2 sessões de fono, 1 mês de fono, ou então 2 meses de escola, isso já vai estar pronto, aquilo que a gente esperava. Precisa de perseverança, saber aonde que eu vou chegar para aguentar a lentidão, muitas vezes, que se apresenta no caminho, né? É verdade, mas a gente não desiste, não.
Tem Isso dias mesmo. que não é fácil, né? Mas a gente vai que vai. E é assim, alegria quando você vê uma resposta vindo, você esquece tudo que já passou 6 meses para trás. Começou agora, a festa é agora. É isso mesmo, celebrar. E ele, com 3 anos, ele continuou na mesma escola? Na mesma escola. Até hoje ele estuda na mesma escola, né? Agora a gente está com essa pandemia toda, parou. Mas ele, desde o do Infantil 1, ele estuda no Orbe, né? E assim, ele se identificou muito com a escola. Eu acho que isso fez uma diferença também, porque ele, igual eu te falei, ele não falava, mas ele chegou e como se ele estivesse no ambiente dele. Mesmo Que sem bom. falar, ele chegou, entrou na sala, ficou com os amiguinhos, ele se deu bem com os amiguinhos e ficou. Até hoje a mesma turminha, um ou outro só que saiu, mas ele gosta da escola, ele gosta da escola. E assim, ele ficou bem. Eu achei que foi uma troca de experiência legal. Eu acho que ele se sentiu bem, porque eu acho que isso é importante também, sabe, Beth? Eu conheço pessoas que falam assim, eu levei meu filho em tal profissional. Então assim, eu acho que tem que, essa sintonia tem que ter também, da Sim. criança com o profissional, do pai com o profissional, porque às vezes você fica insistindo numa coisa que não é para ser, porque isso é questão de sintonia também, eu penso assim, sabe? E eu só tenho a agradecer, porque todos os médicos, todos os terapeutas, todos os profissionais que eu precisei levar ao Pedro, sempre existiu essa sintonia, sabe? Na fono ele chegou e entrou pela primeira vez, ele ficou, na TO a mesma coisa, na médica a mesma coisa, com a Lúcia a mesma coisa, eu não tive esse problema de ele dar muito trabalho, dele não querer ficar, dele chorar. Então, assim, foi sempre tranquilo em relação a isso. Mas até hoje ele estuda na mesma escola. Isso é muito bom. E eu costumo dizer, né, às vezes até acaba ficando assim, nossa, Beth, é uma responsabilidade tão grande falar isso para a mãe. Mas é uma constatação. Mãe e pai são intérpretes do mundo para a criança, né? Eu até acredito assim que o seu jeito de ser, de quem procura saber, então isso deve com certeza te dar mais calma. Quando você chega num profissional, com certeza você já pesquisou o profissional, você já sabe o que ele é capaz de fazer pelo seu filho. Então, o seu coração já está mais tranquilo. Isso ajuda o Pedro. É lógico, né? A gente sabe que tem um algo mais que mãe passa para filho, um sentimento que tranquiliza, que acalma, né? Eu falo isso. Você é o ambiente dele, né? A gente fala de preparação do ambiente, você é o ambiente dele. Eu falo isso para a primeira professora dele, para que pegou ele na fase que ele não falava. Eu falo para ela assim: olha, eu acho que quando eu conversei com você pela primeira vez, que o Pedro vinha para a escola, eu acho que eu senti assim um apoio tão grande, uma força tão grande, que ele falou assim: essa aí é a chegada da mamãe, eu posso ficar. Eu acho que eu falo isso para ela, tanto é agora, no dia dos professores, eu mandei mensagem para ela, falei assim: Gi, meu Deus, todo ano você nunca esquece de mim. Eu falei, não, porque foi a primeira pessoa que acolheu o meu filho. E eu senti esse acolhimento, porque eu falei, se não fosse assim, jamais eu estaria entregado com tanto carinho, assim, né? Porque eu senti que ele realmente tinha sido acolhido por ela, e foi um carinho muito grande por ele também ter ficado, né, diante de todas essas dificuldades. Porque como ele não falava, ele poderia, Beth, ter me dado muito trabalho para ficar. E eu acho que ele sentiu esse acolhimento. Então, assim, isso é muito gratificante pra gente também, sabe? Quando a gente sabe que o profissional que está do outro lado, ele... E um dia eu cheguei até a falar isso na escola, eu falei, gente, o mais importante é tanto vocês como professores, como inspetores, como diretor, escola em geral, eu acho que quando chega uma criança para ser matriculada, seja ela típica ou atípica, vocês têm que pensar assim, e se fosse meu filho?
que é uma das frases que a gente já botou na caminhada, né? Falei, então, isso é o mais importante, porque a gente nunca acha assim, igual eu trabalhei numa escola de crianças com necessidades especiais, mas nunca passou pela minha cabeça que um dia eu teria um filho que precisaria de ajuda, né? Que teria vamos dizer assim, uma necessidade especial, né? Então, assim, a gente nunca sabe. Então eu falo, gente, você tendo ou não, acolha, dê amor, dê carinho, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, e isso eu senti na professora. Quando eu fui pela primeira vez conhecer ela, e eu senti isso. Então, isso que você está falando é muito importante. Então, assim, eu acho que eu consegui passar isso pro Pedro. Não, filho, essa aqui é de segurança, é uma pessoa que a mamãe gosta, é como se eu estivesse deixando ele com alguém da minha família. É como se eu estivesse entregando ali. E tanto é que eu te falei, né? Ele nem olhou para trás, tipo assim, aqui. Tô em casa. Tchau, fui. Nos primeiros dias, ele fez o treinamento, né? Então, da primeira vez, no primeiro dia, ele entrou a 1, saiu às 3. No segundo dia, a 1 saiu às 4. Depois, no terceiro dia, ele entrou a 1 e saiu às 5. No segundo dia, quando eu fui buscar, ele ficou olhando assim, ele não falava, ele, tipo, olhando assim, por que, mamãe, que eu tô indo embora e os meus amiguinhos estão ficando? E meio que sem entender, sabe? Foi mais ou menos assim a chegada dele na escola. E vou parar para fazer outra notificação, vamos dizer assim. Quando a gente fala desse período de adaptação, principalmente nas crianças dentro do espectro autista, é um tempo curto, né? Do Pedro foi bem curto mesmo, né? Foi aumentando por 1 hora por dia e logo já resolveu essa situação. Mas o que a gente percebe? Que precisa ser degrau a degrau. Tem criança que consegue já logo na primeira semana já se adequar a esse período. Outras não. Mas o que eu chamo atenção? Gente, essa adaptação da carga horária, cada criança vai ter a sua singularidade. Porém, não é uma adaptação de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano. Ah, não, meu filho vai ficar até na hora do recreio durante 1 ano. Não é assim, né? A gente tem vários casos que a gente muda a estratégia, muda o posicionamento da criança na sala. Tem algumas crianças que precisam de um espaço mais silencioso após o recreio, pode até acontecer. Porém, são casos muito específicos, muito delicado, aquele caso para ser tratado assim. Criança com deficiência, transtorno dentro do espectro, síndrome de Down, não é para assistir metade das aulas, 1/4 das aulas, né? Foi muito boa a sua colocação, Gi, para a gente ter margem para falar isso. Porque senão eu recebo a criança lá no 9º ano e ela não está acostumada com a rotina escolar. E outra coisa que eu sempre falo, comece a inclusão cedo. 2 aninhos, 2 aninhos e meio, quanto antes melhor. Incluir uma criança no 4º, 5º ano é muito mais delicado do que incluir com 2, 3 anos. Porque a criança, quando ela é inclusa no 4º e 5º, olha, gente, ela já perdeu o 3º ano da vida dela, o 4º, 5º, 6º, o 7º ano, ela vai estar lá no 9º, né? No 9º ano dela, 9 anos de idade, para fazer essa inclusão. Tudo que as outras crianças já vivenciaram dentro do ambiente escolar, acadêmico, escolar, com rotina de escola, essa criança não viveu. Aí eu falo assim, tadinha, ela está atrasada porque ela é inclusa. Não, ela está atrasada porque ela não foi inclusa na época certa. Aí ela tem o conhecimento, a vivência que os demais tiveram? Não. Então tudo se torna mais difícil para ela. Então, papai e mamãe, se tem oportunidade de incluir, inclua o quanto antes. Ah, Beth, mas não pude. Eu vou
agora que despertou isso em mim, agora que eu percebi, então vamos partir de onde a gente está. A gente trabalha com o real, a gente não trabalha com o ideal, né? Mas vamos seguir. Agora, se você tem a opção, preste atenção no exemplo da Gi. Nessa inclusão. Foi assim. Agora você falando nisso, foi bem legal você tocar nesse assunto, porque aconteceu assim, no primeiro aninho, né, no Infantil 1, ele não participou de festa junina, porque a gente já entrou no segundo semestre, né? Quando foi no segundo aninho, no Infantil 2, ele teve a festa junina, eu falei, gente, ele não vai participar, né? Mas assim, me prontifiquei a arrumar tudo, fiz tudo. Quando chegamos lá, realmente não deu, né, sabe? Ele começou a ficar agitado, começou a ficar nervoso, querer chorar. Então aí eu cheguei na professora e falei, olha, não dá para ficar, eu acho que o barulho estava incomodando um pouco ele. Aí expliquei, ela falou, não tem problema, melhor levar ele. Então, aí eu não forcei, sabe? Entendi que ali estava demais. Não estava legal para ele. Viemos embora, tudo. Chegou aqui em casa, ele fez direitinho tudo que ele tinha que fazer lá, né? Mas não era daquela vez. Tá, ficou. Teve outros eventos na escola que ele participou. Quando foi no terceiro aninho, ele já se preparou também para fazer. E quando foi, no Dia das Mães foi a mesma coisa. No segundo aninho, no Dia das Mães, ele ficou no palco, bonitinho, só que ele ficou quietinho, balançando para lá e para cá, assim. E só que eu não tirava, sabe, Beth? Tipo assim, quando eu via que estava demais, ao contrário, eu incentivava ele sempre a ficar. Não, filho, vamos ficar. Então, assim, isso foi fazendo, porque se eu sou uma mãe também, que fica assim, não, ele não pode fazer isso, não sei o quê, eu privava ele de certas coisas que ele consegue fazer. Então, isso que você falou aí de estar no ambiente, de perder muitas coisas, é verdade, porque talvez se ele fosse incluso mais tarde, porque eu ficaria com dó de colocar ele na escola com 2 aninhos, quanta coisa teria ficado para trás que hoje ele já não tem mais já não apresenta mais essa dificuldade, porque ele já se adaptou nesse ambiente. Isso, estar no ambiente, fazer isso devagarinho, porque até com a gente, né? Vamos conversar aqui. A gente começou o vídeo hoje, deu errado a internet umas 3, 4 vezes, né, Gi? Mas antes de gravar um vídeo, gravar um programa, uma aula, a gente começa com ansiedade. Não tem como. Com ansiedade. Ninguém aqui é uma pedra de gelo. Eu já cheguei falando, Beth, eu tô nervosa. Eu falo, não, a gente vai conversando, na hora que a gente começar a falar, a gente não para mais. E a gente precisa disso. Agora, se fosse a primeira vez de tudo, o nível de ansiedade é muito maior. Muito maior. Né? E quando você tem a primeira vez e com um nível de exigência maior, né, que é o caso do 4º, do 5º ano que eu estou usando esse exemplo, é muito mais desafiador. E o que você falou, aquilo que é possível de suportar, né, eu vou dando forças para ele. Né? Sim, vou incentivando. Olha só, tem diferença de dar uma força e de dar um incentivo, de forçar. Você dá a força, você dá a condição. Filho, dá para ficar? E você vai ficar sempre atenta. É um termômetro, né? Coração de mãe é um termômetro. E a gente não pode agir pela dó, a gente tem que agir pelo amor. Raiva e dó não dá conselho para ninguém. Então, nossa, eu vou ajudá-la a passar por esse período, porque isso vai ser base para o próximo desafio que ele vai ter. Sim. E aí, conta como é que foi. A gente sabe que vai ter, né, Beth? A gente sabe que vai ter. Eu sei que mais para frente os desafios vão aumentando, mas a gente vai seguindo. E ele foi participando ao longo dos anos? Como que você notou? Sim, depois das próximas participações, ele participou do Dia das Mães, quadrilha, tudo que tinha, ele participava também. As apresentações, tudo ele participou também. Claro que sempre assim, mais do jeitinho dele, mas não deixou de fazer aquilo que os outros amiguinhos também faziam. Sim, né? Mais tímido, mais quietinho. Assim como tem criança típica que também é mais tímida, mais quietinha, mais reservada, né?
Mas ele fez as outras participações, ele participou de todas. Eu falo, dentro de uma sala de aula, não tem uma criança igual a outra. E Não às tem. vezes a gente fala assim, não, é a criança atípica que exige um esforço maior do professor? Não, não é. Nós temos crianças atípicas com um nível de escolaridade excelente. Nós temos crianças típicas que precisam de um reforço constante. Então, é muito ruim pensar que crianças com transtornos e deficiências são as que mais dão trabalho dentro de uma sala de aula. Não são, né? Eu já trabalho há muitos anos como professora, eu garanto isso. Que não são as crianças atípicas que vão nos dar nos exigir um esforço tremendo sobre-humano. Pelo contrário, né? Isso é um rótulo que, infelizmente, algumas pessoas acabam adquirindo e colocando também sobre outras circunstâncias de sala de aula. Então, é bom ver que essa inclusão feita no começo, né, foi gerando frutos que foi permitindo que o Pedro fosse avançando. E na aprendizagem dele, como é que ele foi? Tarefinha, trabalhinho, como é que foi esse? Pedro, ele assim, ele tem facilidade, sabe, para aprendizagem, assim, em relação a dificuldade do Pedro, na verdade, é no cognitivo. Ele tem, assim, a pega do lápis, tudo isso foi mais trabalhoso. Até hoje, a pega do lápis, ele pega, ele escreve, porém ele força um pouco a mãozinha. Tudo isso a gente ainda trabalha até hoje. A psicomotricidade. Isso, até hoje isso é trabalhado no Pedro. Agora, inclusive, o foco maior tá nessa musculatura da mão, esse está sendo o trabalho que está sendo feito agora. E assim, mas dificuldade na escola, ele não teve não, sabe, assim, de aprender, não. Às vezes ele até assim, porque ele tem assim de uma coisa de fixar certas coisas. Teve uma fase do Pedro que era assim, a gente estranhou uma das coisas também, que ele era bem pequenininho, ele tinha 2 anos e pouquinho, ele começou uma das observações que a gente fez foi que assim, um dia a gente deu um tapetinho para ele de EVA com um abecedário. Ele punha todas as letras corretamente. Ele punha todos os números corretamente. Então, assim, uma coisa que chamou atenção, porque como assim, ele ia fazer 3 aninhos, e ele já observava, se você trocasse a letra, ele sabia que aquela letra estava trocada. Então, isso também chamou atenção. Então, assim, na escola, para essa área, ele sempre teve facilidade. Ele guarda muita coisa, ele presta atenção em muita coisa, porém a dificuldade dele é na parte de pôr em prática, vamos dizer assim, né? Chegou na parte de escrever. Aí, tanto é que agora ele tá na parte mais que a gente fala assim, bem, que é a cursiva, né? Então, assim, ele fala para mim assim, mamãe, por que não pode ser da outra letra? Ele não quer a cursiva, porque aquilo vai exigir dele, vai ser mais trabalhoso, ele quer fazer a letra de forma que ele já está acostumado. Eu falo, não, você não aprendeu a letra de forma? Então você também precisa aprender a cursiva. A mamãe também fez isso, a mamãe também passou assim. Essa letra de forma aqui, ó, é só para crianças que estão lá com a tia Leilane. Lá no infantil 1, você vai falando assim para a coisinha acontecendo. Mas assim, em relação a outras coisas, ele acompanha bem, sabe? O problema maior dele na escrita, é pôr no papel. Se for para ele acompanhar, assim vai muito bem. E ele gosta também mais do lado da matemática, mais da curiosidade do que mesmo da ciência. Isso. Ele vai mais para esse lado do que para a parte que você precisa escrever lá. Você quer ver? Vou falar no tal de caderno de caligrafia. Meu Deus, ele quer correr. Eu também. Então. A minha professora de primeiro ano, eu já entrei na escola já lendo algumas palavras, né? Já tinha aprendido com a minha mãe, com o meu pai, eu entrei no primeiro ano.
tenho 51, nem prézinho eu fiz, né? E eu lembro que nos primeiros dias de aula a professora falou que era para fazer uma folha de sobe e desce, né? Para o M, né? Preparação, né? Aí ela falou assim que era para começar na primeira linha, terminar na última. Aí eu prestei bem atenção no que ela falou, né? Uma folha de sobe e desce, pode começar na primeira linha e terminar na última. Eu não pensei duas vezes. Fiz o pontinho lá na primeira linha e fiz assim, ó, fui descendo, puf, fiz uma folha de sobe e desce, porque eu ficava pensando, para que eu vou estar fazendo isso? Meninas, nada contra a letra cursiva, ao contrário, é importante, né? Diz que trabalha com a parte do cérebro diferente, é necessário para a psicomotricidade, mas muitas vezes isso acontece com a criança. E às vezes a gente tem relatos de que as pessoas falam assim, nossa, no caderno dele ele não tem nada. Se eu for dar uma nota no caderno, eu dou 0. Né? Porque ele não faz, ele não escreve. Aí você pergunta tudo sobre a aula de ciência, ele sabe. Tudo sobre a aula de ciências da natureza, ciências humanas, sabe. Sabe a aula de inglês, sabe a matemática, sabe recontar as histórias de português, tem uma linguagem correta, uma linguagem formal, relembra o que foi feito na aula. Então, a hora que o professor for avaliar, a gente tem que ter bem definido o que a gente está avaliando em cada momento. É isso. Caderno não reflete aluno. Né? É isso, o Pedro, ele tem essa facilidade que você está falando. Tipo assim, até agora, nessa pandemia agora, teve um dia eu estava fazendo aula com ele e teve uma interpretação de texto. Então eu tô lendo para ele, eu tô vendo que ele tá olhando lá pro céu, ele não tá dando bola para mim e tá. Aí eu falei para ele, olha, depois a tia vai perguntar para você, hein, o que você entendeu, e ele tá. Quando foi na hora do plantão, que a professora perguntou, então, quem gostou da historinha, não sei o que é ele? Eu não gostei. Porque lá falou isso, que eu falei, meu Deus, ele não tava nem tchum pra mim quando eu tava lendo a historinha, como é que ele me fala agora que não gostou? E ainda explica por que não gostou. É isso também é importante que você disse. Criança, gente, escuta tudo, mesmo aquilo que a gente acha que não escutou. Criança com TEA, então, a gente tem que ter mais atenção para tudo que a gente fala perto dessa criança. E muitas vezes ela não vai dar resposta como o Pedro da Gi fez, né? Ele deu a resposta e ainda explicou por quê. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente fala para as mamães assim, ó, leia para o seu filho, explique, olha, tá aqui o roteiro da atividade, vá conversando com ele, traz mais próximo da realidade, né? Usa objetos para contagem, faz um desenho para auxiliar o entendimento, vai sendo a intérprete, porque toda criança, viu gente, não é só criança com TEA que precisa dessa ajuda nas tarefas, não. Todas as crianças precisam, quem dera todas as mamães se envolvessem nelas. Traz esse conhecimento para o seu filho. Ah, mas o que adianta? Ele ainda não escreve, ele ainda não lê fluentemente, mas o seu filho está aprendendo. Não é porque ele não verbaliza ou porque ele não escreve que ele não está aprendendo. Porque se eu for esperar, né? A gente tem os casos das pessoas com dislexia que chegam na idade adulta escrevendo como uma criança de 2º ano. Mas são cientistas, são artistas. Agora, imagine se eu negasse o conhecimento e esperasse que ela aprendesse adequadamente a escrita ou falasse, né, usasse do verbo para eu poder identificá-la como um ser que merece ter um estudo, que merece receber conhecimento. Isso me incomoda muito, a oferta, né? Você ofertar para o seu filho o conhecimento, ler histórias. Ai, mas ele não fala, ele parece estar olhando para a parede, está olhando para o espaço, olhando para o céu, está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Não, ele está te ouvindo. É que ele, na parte sensorial dele, ele vai desviar o olhar, ele vai achar uma autorregulação para poder compreender. Um dia ele te dá essa sensorial assim. ele vai te dar essa devolutiva. Agora, você criança.
Desculpa, pode falar. Uma vez a gente não percebia, né? Ele assistia muito videozinho Aí ele pegou, colocou as letras do alfabeto assim no chão, a gente estava sentado na sala vendo TV, ele brincando no tapete, aí ele começou, I, B, C, começou a falar o alfabeto em inglês. Aí eu olhei pra cara do Sérgio assim, falei, ele tá falando inglês? Aí o Sérgio falou assim, agora a gente não sabe como é que a gente vai saber se tá certo. Aí lá fomos nós no Google. Lá fomos nós no Google ver. Ele estava falando o alfabeto em inglês corretamente. Então, assim, coisas que a gente não prestou atenção, que ele estava aprendendo e ele estava aprendendo. E a gente não se deu conta, porque ele ficava assistindo os videozinhos e, de repente, ele colocou o alfabeto inteiro e falou o alfabeto inteiro em inglês. Sem ninguém ensinar nada, sem nunca ter feito uma aula de inglês. Olha para você Então, ver. assim, eles têm, igual você falou, não, ele não ele tá olhando lá, não sei para onde, ele não tá aprendendo. Não. Ele podia estar brincando, ouvindo ali aquela musiquinha lá, ABC, e ele gravou aquilo e de repente ele soube falar tudo. Então, é importante, sim, mesmo que a gente não veja, não tá vendo, não tá vendo, não tá olhando para mim. Não, faz que você vai ver o resultado. Tem que ter essa expectativa de que a criança é capaz de aprender. Sim. Fala é um indicativo do desenvolvimento cognitivo. Mas não é o único indicativo. A escrita, né, o redigir bem é um indicativo do cognitivo? Mas não é o único. Não é o único. A parte motora é um indicativo? O desenvolvimento motor vai fazer parte do desenvolvimento global dessa criança, mas não é o único indicativo, principalmente em crianças com TEA. Aí eu fico pensando assim, quantas crianças passam pela escola, passam como alguém que não é capaz de aprender. Por quê? Porque não teve uma psicomotricidade desenvolvida, ela tem um limite, uma dificuldade, um desafio maior nessa área, e acabam não ser compreendidas. Então, é necessário que cada aula ela seja pautada numa aula para todos, que explore os sentidos, visão, audição, né? Que o tato, a experiência, que oportunize que a criança participe da aula, não só escrevendo, não só falando, mas usando da arte, usando do trabalho em grupo, do coletivo, da sua contribuição para que a aula aconteça. Isso eu reforço muito, para que a gente tire de todos o melhor de cada um. A gente precisa criar oportunidade. E a oportunidade não pode ser de um jeito só. Não pode. Eu não posso falar que o melhor animal é o que nada melhor, né? Aquela historinha da floresta. O melhor animal vai ser aquele que subir na árvore mais depressa. Opa, mas quem tem habilidade para isso e as outras habilidades. Então a gente tem que pensar nessa charge famosa na internet. A gente tem que pensar no que a gente avalia, mas também naquilo que, antes de avaliar, naquilo que a gente oferta. Para que essa criança aprenda. E o Pedro é curioso. O Pedro está com quantos anos? Que você não falou a idade para eles. Hoje ele está com 6. 6 aninhos. 4 anos 3 anos e meio de escolaridade. 3 anos. Graças a Deus. E o que é assim que chama mais atenção para você no desenvolvimento dele? Eu acho que é a vontade dele de aprender, sabe? Porque tem coisas que a gente faz com ele fala assim, não, mamãe, eu não consigo. Aí fala, não, você consegue? Você consegue. Sim, faz para você ver que você consegue. Então, assim, eu acho bonitinho isso nele, isso me chama a atenção dele desde pequenininho, que ele observava as coisas, você vê que ele ficava meio assim. E quando você fala para ele, vai filho, você consegue, vai, mesmo com medo, ele vai, ele tenta fazer aquilo. Então isso me chama muita atenção, né, nele. Assim, mesmo tendo um pouco de medo, ele experimenta aquilo que a gente apoia ele a fazer. Olha só, você deu já um ponto-chave para as mamães, né? Ele atende aquilo que a gente apoia. Olha como que olha, você já deu a receita, né?
uma parte da receita, né? Que a receita pronta vai ser de acordo com cada um. Cada um tem o seu jeitinho. Seu jeitinho. Mas tem diretrizes que já são fundamentais. Na sala de aula, quando as crianças elas têm medo, têm um desafio, elas falam assim, não sei. Eu tenho um aluno, foi meu até março, né? O Pedro, quando ele não queria fazer, ele falava não sei, não sei, não sei, assim seguido. Falava não sei e a gente vai aprender. Aí até os outros alunos já estavam acostumados. Todos que falavam para mim, não sei, eu falei, tudo bem, não sei, nós vamos aprender. As frases já colaram. Porque aí eles mesmos vamos aprender junto. Né? O que você não sabe? Até onde você sabe que a gente vai fazer junto. Então, essa cumplicidade, seja da professora, do terapeuta, da mamãe, não saber não é o problema. A gente não sabe um monte de coisas. Amanhã eu não vou saber. Eu falo isso pra ele. Quando ele fala, eu falo pra ele assim, mas a mamãe também não sabia, a mamãe aprendeu. Olha pra você ver, a mamãe também não sabia. Você não sabia andar de bicicleta, agora você anda de bicicleta, você não aprendeu? Aí ele, sim. Eu falei, então isso aqui é a mesma coisa. Eu vou sempre dando exemplo pra ele de alguma coisa que ele não fazia e agora ele faz. Aí ele vai se entusiasmando a fazer. Porque o que a gente mais quer é a autonomia dessa criança. Sim. Né? E olha que a TO, né, a Érica ainda fala assim, a Gia era mãezona. Eu tinha muito medo porque a Gia era mãezona. Então, assim, muita coisa eu ainda pequei em fazer, porque eu era muito corujona. Hoje eu ainda sou, mas assim, não tanto mais. Eu já consegui soltar mais ele, fazer com que ele tenha mais autonomia. Mas eu era bem mãezona mesmo. Então, assim, muita coisa ele ainda não desenvolveu totalmente porque eu travei, sabe? Eu ainda falhei nisso. Mesmo sendo toda curiosa, eu ainda fui um pouco corujona, sabe? De deixar ele fazer certas coisas independente. Mas ele tá seguindo, graças a Deus, estamos na luta aí. Essa parte de autonomia e de proteção é algo que a gente vai encontrando, né? E vai ser sempre assim, né? As mamães mesmo, né? Essa que amo de coração, os filhos vão estar lá com 40 anos, você vai estar querendo proteger, mas você vai lembrar, né? A gente tem assim uma válvulazinha que, opa, peraí, tô passando do limite. Não posso ficar com ele no colo para sempre, né? Não posso. Ele vai ter que passar por esse esforço naquilo que é possível, ele vai ter que passar por esse desafio, ele vai ter que ter as conquistas dele, né? Isso faz parte do caminhar de toda criança, viu, mamãe, papai, professora. Se você der tudo, né? A gente costuma repetir um ditado popular que diz que se metade dos nossos desejos se realizasse, a gente teria o dobro dos problemas, né? Se as nossas vontades todas fossem feitas, com certeza muita confusão estaria à nossa frente, porque nem sempre a nossa vontade dá certo em tudo. E uma das coisas que eu escutei também da Lúcia foi assim, da primeira vez que ele fez uma avaliação com ela, que ela notou também, né, que eu era uma mãe corujona, que eu acabava fazendo certas coisas que ele conseguia fazer e eu ia mais que depressa lá para fazer. Ela falou para mim assim, dê trabalho a ele ou ele dará trabalho a você. Eu não esqueci isso. Verdade. Eu falei, não, peraí. Anotem aí, viu, mamãe? Anotem, porque isso é de verdade. A Lúcia é muito firme nisso, né? Ela já passa uma orientação e ela passa com firmeza tanto para a mamãe e ela falou, como para a profissional. Aí eu falei, bom, então... Aí foi onde eu fui soltando a minha cria. Não dá tudo na mão. Não. A gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Porque a gente quer que eles vivam sem a gente. Sem a gente. A gente passou por uma situação essa semana passada, né? Da perda de uma mamãe, uma vovó, que é uma mamãe. E todos nós, a primeira coisa que passava na nossa cabeça é a situação das crianças.
E agora, e as crianças? E agora, como é que vai ficar essas crianças? Graças a Deus, ela cuidou muito bem deles. A gente tem certeza que eles vão guardar aquilo que a avó, a mãe ensinou. Né? Eles eram muito bem cuidados, ela participava de tudo que ela podia participar. Na minha última conversa com ela ainda estava selecionando filmes de superação para assistir com as crianças. Então. Ela pediu uma listagem de filmes para assistir com eles, de superação. Então, parece que ela estava preparando, né? Com certeza, né? Ela foi, mas ela deixou tudo ajeitadinho para eles seguirem. Que Papai do Céu ela esteja com o Papai do Céu lá e os netinhos sejam abençoados. Verdade. Mas isso que a Gi está vivendo com o Pedro. E o que o Pedro sonha? O que o Pedro quer ser? O que ele fala? Então, hoje quando a gente pergunta para ele, assim, Pedro, o que você quer ser? Ele fala assim, eu quero ser igual ao papai. Hoje a referência dele é o pai, ele vai trabalhar na farmácia. Ótimo. É a referência que ele tem, sabe? Mas assim, ele fala várias coisas, assim. Ele fala, mamãe, eu posso ser um cientista. Mamãe, aí quando foi esses dias a Érica falou assim, o Pedro pode ser o que ele quiser. Tem que pensar assim. Ele pode ser o que ele quiser. Mas hoje, se você pergunta para ele, filho, o que você vai ser quando você crescer? Aí ele fala assim, mas eu já cresci. Ele já não é mais bebê, então ele fala que ele já cresceu. Não, o que você vai ser quando você se tornar um adulto? Porque ele também distribui as faixas etárias, sabe, Beth? Até não sei que ano eu vou ser criança, de 12 a não sei que ano eu vou ser adolescente. Então ele mesmo já distribui. Então ele fala, você e o papai são adultos. A vovó que o vovô já tem 60 anos, então eles são velhinhos, eles são idosos, ele já faz a classificação dele. Então ele fala assim, eu falo, e você, quando você estiver adulto, filho, o que você vai ser? E você igual ao papai. Então hoje o que ele tem como referência é ser igual ao pai dele. Então você chegou no que eu queria. Essa referência que o Pedro fala mesmo do Sérgio. O que eu quero ser? Eu quero ser igual o papai, né? Todos os casos de transtornos, deficiências, a gente sempre comunica que a participação de casais é muito restrita, né? Então, quando a gente ouve o Pedro falando que quer ser como o papai, é uma alegria muito grande, né? Ele sabe que ele pode ser o que ele quiser, mas ele já tem uma referência. Já tem. E isso, espero que os papais também escutem e assistam os vídeos, que o papel de vocês é fundamental. Logo, logo a gente vai estar falando diretamente com o papai, com os pais, né, sobre isso. Mas você saiba que você é fundamental como referência. E eu lembro do Pedro, o Pedro da Iris, que eu falo que é meu Pedro. Eu lembro que quando a gente foi perguntar para ele o que você quer ser quando crescer, ele falou assim, eu quero ser eu mesmo. Eu não quero ser outra pessoa. E ele ficou nervoso, não quero, eu quero ser eu mesmo, não quero ser outra pessoa. Porque é uma linguagem também que a gente, ao usarmos com o autista, a gente tem que ter cuidado, né? Isso, eles entendem de uma maneira bem... restrita aquilo, né? Na hora eu falo, gente... tem que tomar cuidado quando você fala para alguém que está dentro do TEA assim, nossa, vai chover canivete, porque daqui a pouco eles imaginam que está caindo canivete em cima da gente. Imagina cuidado mesmo, com certas coisas. A gente teve aluninho que se apavorou em aula de filosofia o dia que a gente estava estudando sobre isso, e alguém usou essa expressão. E isso não é falta de inteligência, viu, gente? É que metáfora, comparação, volte para a terra. Metáfora, comparação é uma coisa que depende dessa interação social, dessa comunicação, que ela sofre uma interferência dentro do TEA. Não é deficiência cognitiva, não é deficiência intelectual. Não vamos entender isso. Por quê? Porque na legislação as pessoas com TEA estão classificadas com os mesmos direitos da pessoa com deficiência. Então, ao classificar assim, as pessoas falam, então todo autista tem deficiência intelectual? Não. Tem autista que tem deficiência intelectual? Tem
criança que não tem autismo e tem deficiência? Tem. Sim. Mas a gente tem que entender que as situações de comunicação, de interação e de comportamentos, elas não estão relacionadas a um déficit cognitivo. O que muitas vezes ocorre? Uma perda no desenvolvimento, nas aprendizagens. Por quê? Se você não se comunica, lógico, a sua aprendizagem vai ficar mais defasada. Então, você vai ter que ser trabalhado para que essa defasagem, esse comprometimento avance, assim, quando você entender como se comporta a aprendizagem do seu filho, do seu paciente, do seu aluno, para que você possa contribuir da melhor maneira possível. Porque a gente tem que saber onde que a gente quer chegar. O profissional tem que saber. Ele não está ali para fazer o social na escola, ele está na escola para aprender, né? Ele é capaz de aprender, mas eu tenho que ensinar de várias maneiras possíveis. A mamãe está lá para ensinar, para proteger, para ajudar, mas para criar essa criança em condições dela sobreviver, vou repetir, sem você. A Gi vai criar o Pedro para sobreviver sem ela e sem o Sérgio. É isso que uma mãe faz, né? Meu pai e minha mãe tiveram que me ensinar a sobreviver sem eles, né? Meus pais estão vivos, mas essa dependência não pode ser a mesma de quando eu era pequenininha. E isso é para todo filho, né? Para todo. Amor não significa essa dependência que nos tire a autonomia. Ela tem que dar espaço para o indivíduo se desenvolver, sendo ele típico ou atípico. E a gente também vai aprendendo isso todo dia, né, Gi? Vai aprendendo. Vai aprendendo a ser leoa, mas deixando o filhotinho caçar sozinho. Diz que a dona onça é muito brava, né? A onça, ela só deixa o filhote a hora que ele tá caçando. Aí ela fala assim, não, agora ele sobrevive, porque é básico, a proteção e alimentação. Se ele está caçando, ele está se protegendo. Se está caçando, está se alimentando, e se ele já se desenvolveu fisicamente, ele vai se reproduzir. Então, as necessidades básicas dos filhotinhos já estão plenas, né? Aí ela fala assim, agora pode. Mas a todo momento ela vai ensinando como que ele vai se comportar diante da caça. Ela não alimenta na boquinha dele para ele não aprender a caçar. Ao contrário, ela faz o processo de ensino. Aí quando ele fala assim, agora você vai com Deus. Nós estamos tendo que aprender a ser onça. Dona onça. Por isso que é o ditado popular, viu? Aprendi isso com as crianças. Aí, viu? Eu estou aprendendo a ser dona onça. Criar, preparar e deixar no tempo certo. Ele está na autonomia dele, né? E só que isso não acontece com os nossos filhos como a caça, só a caça. Não. A gente tem N situações da leitura, da escrita, da organização, de arrumar o próprio quarto, de colaborar com as tarefas da casa, né? De ser participante da tarefa da casa, de trabalhar na cozinha da casa, de cuidar do quintal, de cuidar da planta, de um animalzinho, né? De cumprir as suas obrigações dentro da rotina familiar, né? Criança tem obrigação na rotina familiar. Começa lá guardando seus brinquedinhos, colocando no lugar e vai sendo aumentado para que ele se desenvolva. Gi, o que você acha assim dessa... A gente podia falar a noite inteira, mas não tem jeito de falar a noite inteira. De tudo que você passou, né? E que você está passando, e que você achou assim, isso é fundamental para o crescimento do Pedro. E acredito que vai ajudar outras mães. Qual é, assim, a fala que você diria para outras mães que estão recebendo o diagnóstico agora, ou estão percebendo que o filho não tem um desenvolvimento típico, né? Que já notou que tem alguma coisa na comunicação. Eu falo alguma coisa porque a gente fala, notei alguma coisa, a gente não sabe nem o que é. Qual a dica que você dá para as mamães? Agora você falou uma coisa bem legal. Uma vez, quando eu levei ele em um médico, ele falou para mim assim, quando eu cheguei, que eu detalhei tudo, ele virou e falou para mim assim, mãe, você
trouxe seu filho aqui porque você tá achando que ele é autista? Aí eu falei assim, olha, doutor, eu não tô achando. Eu vejo que meu filho tem certas dificuldades. Então, se é ou não é, eu não sei. Mas se não for, bem, e se for, eu quero estar pronta para ajudar ele. Então, assim, eu não quero, não é que eu esteja procurando alguma coisa. Então, assim, porque tem mãe que tem medo disso. Né? Tipo assim, ai, não, isso aqui é normal, não sei o que. Não, gente, não tenha medo. Não tenha medo. Porque as coisas acontecem como tem que acontecer, sabe? E assim, falando eu, assim, eu demorei muito para ter o Pedro. Mas não que tem gente até que acha assim que eu demorei porque eu tinha algum problema. Não. Eu demorei esse tempo todo porque eu evitava mesmo, né? E tudo, e ele veio assim, na hora de Deus, na hora que tinha que vir, né? Na hora que Deus achou assim, agora ela tá preparada para ser mãe, agora ela vai ser mãe, né? E talvez hoje eu entendo que talvez todo esse tempo tenha sido exatamente porque eu teria que me dedicar para ele, assim, como eu me dedico hoje, né? Mas assim, a fala que eu tenho é assim, eu não tenho ainda esse diagnóstico fechado e no começo, quando eu percebi, eu falei, caramba, olha só, eu trabalhei tanto, né, vendo essas crianças, e hoje eu sou uma daquelas mães. Então, assim, nem falar para você assim, Beth, nossa, foi um baque, foi dolorido, não foi. Não foi, sabe? Toda mãe, ela idealiza. Ela idealiza um filho perfeito, ela tem muitos sonhos, assim, mas o amor que a gente tem é tão grande, mas tão grande, que ele passa por cima das dificuldades que a gente tem que enfrentar. A gente só quer, como você falou agora há pouco, é que você consiga criar ele para que ele seja feliz. Para que ele consiga ficar, ter uma vida bacana, que ele consiga sobreviver, que ele consiga ser independente, porque meu celular não quer parar aqui, gente. Tá de pula-pula. Assim, porque na hora que você recebe o diagnóstico, você fica meio triste, porque a gente idealiza tudo, não só um filho. Acho que tudo que a gente vai fazer na vida, você idealiza uma coisa perfeita. E não é assim, né? Não. E às vezes tem pessoa que fala assim, a gente é mãe escolhida, tem pessoa que não gosta desse termo, né? Mas eu acho que tudo na vida da gente é como tem que ser. Então, assim, Deus, ele talvez se ele te deu um filho com alguma necessidade especial, não precisa temer, porque ele vai te capacitar para aquilo. Ele vai te dar suporte, ele vai te dar força, porque eu falava isso, sabe? Quando eu via aquelas mães chegando lá na escola e tudo assim, eu falava assim, meu Deus, eu não tenho medo. Eu sempre falei isso, eu falei isso pro Sérgio antes de eu engravidar, sabe? Um dia eu falei isso pra ele. Eu falei, eu não tenho medo de ter um filho especial, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que nenhuma daquelas outras mães que estão lá. Só que a única coisa que eu peço é que se um dia Deus tiver de me dar um filho especial, que ele me dê força e saúde para eu cuidar. Então, quando o Pedro chegou, né, e eu fui percebendo essas coisas, eu falei, bom, quando eu dei meu sim para Deus, eu disse que eu só precisava que ele me desse saúde e força para cuidar. E hoje ele dá. Então, assim, mesmo com tudo que eu passo, né, com todas, porque aborrece certas coisas, né, que a gente vê passar, principalmente aquilo que a gente luta, que é a inclusão, porque a gente vê que tem ainda muita discriminação, né, às vezes até meio que enrostido, mas a gente sabe que tem. E eu sou agradecida, sabe, de ter o Pedro, porque era ele que Deus tinha para mim. E eu sei que Deus vai me capacitar para fazer dele o melhor filho. E já está capacitando. Pedro é um amor, nossa, uma mente curiosa que encanta.
Eu Um sou curiosinho encantada mesmo. por curiosidade, sabe? As crianças até dão risada de mim, que falam que eu olho para elas e fico assim com uma cara abobalhada quando elas estão pensando. Até essa semana, a Natália é fisioterapeuta, falou: Ah, Beth, eu tenho um livro aqui. Eu liguei para um ex-aluno e falei para ele: Olha, eu vou receber um livro, aí eu já pedi se eu posso dar para você. Aí ele olhou para ele no telefone, falou para mim assim: Mas o livro é interessante? Eu falei assim: É interessante. Aí às vezes a pessoa fala assim: Ah, mas como assim? Ele vai perguntar ainda se é interessante, porque graças a Deus eu sei entender como que ele pensa. Ele pensa Sim, com clareza e com objetividade. E ele tem confiança em mim. Então, o que ele tem exatamente. curiosidade de perguntar, ele pergunta, né? E, Agora você falando nisso, essa semana, eu acho que eu até comentei com vocês mais ou menos o que aconteceu. Teve uma aula de ciências e a professora explicando lá dos planetas. Aí, quando ela falou assim, vocês sabiam que o Sol não é um planeta? Aí o Pedro me levanta a mão e fala assim, sim, ele é uma estrela, eu já aprendi isso com uma grande cientista aluna. Então, como diz você, falou, eles são assim, o que interessa para eles, eles sabem e vão assim, se não interessa muito, você já sabe que aquilo ali não vai muito. Então ele já perguntou para você, ele foi bem direto também, ué. bem direto. É interessante, né? Isso, esse meu aluno esse aluno não tem diagnóstico, é considerado uma criança típica, mas foi uma criança que demorou a participar das atividades de escola. Porém, quando ele começou, que ele sentiu a vontade, ele se revelou assim um aluno com um cognitivo maravilhoso, maravilhoso. Mas ele queria falar e ele precisava ser ouvido, né? Então, dentro disso que você está falando, né, das mamães, daquilo que Deus coloca na vida de cada um de nós, a gente tem essa crença, né? Você que está ouvindo em casa, cada um tem a sua fé, mas amar, aceitar, né, saber que está ali para você é algo importante. E escutar, né? Escutar essa criança, escute essa criança, observe essa criança, identifique nela aquilo que ela está apresentando. Às vezes a gente não para perceber, para ouvir, né? Esse mesmo aluninho meu, a primeira vez que eu li uma história em sala de aula, no dia seguinte eu pedi que quem quisesse recontasse. E aí uma das outras alunas recontou. Eu falei, aí a gente foi ver como que cada um aprendia. Eu estava falando para eles que a gente era diferente, cada um aprendia de alguma maneira. Aí eu perguntei para a aluninha, ela era leitora com autonomia. Ela falou assim, professora, eu li o livro 10 vezes. Falei, nossa, ela, por isso eu soube contar. Eu li. E ela lia mesmo rapidinho, o livro era curto. E eu perguntei para ele, como que você conseguiu recontar? Ele falou assim, eu prestei atenção na hora que a senhora estava contando. Aí ele contou palavras, eu li o livro. Ele contou com as mesmas palavras. Ele não lia nem escrevia. Ela era leitora com autonomia, né? Aí trabalhamos o processo de aprendizagem dele, seguiu em frente, e ele era o aluno que todo dia trazia um conhecimento de ciência para mim. Todos os dias ele tinha uma novidade na área de ciências para me informar. Então, aí a leitura dele se desenvolveu. A capacidade cognitiva dele já existia, porém ela não era demonstrada porque não era ouvida, e ele se desenvolveu na escrita e na leitura. Com as dificuldades de psicomotricidade? Sim. Né? Ele era uma criança que não parava nada em cima da mesa dele. Um dia eu falei para ele, você acha que eu vou tentar amarrar sua borracha no lápis para você não perdê-la tantas vezes? Ele falou assim, eu acho que não vai adiantar não, porque a professora do ano passado já fez isso, e eu perdi os dois. Então a gente tinha que ter sempre um tempo para achar o material. A minha mesa e a dele eram as mesas mais bagunçadas possíveis dentro da sala de aula. Então a gente vai compreendendo a criança. Então, assim como a Gi deixou uma dica para as mães, eu quero deixar para as professoras. Escutem seus alunos. Deem oportunidade que eles participem da aula. Escutem as respostas que eles têm para dar, através da fala, da escrita, do desenho, da construção, né? Do uso de blocos, daquilo que você pode dar
para que ele expresse a aprendizagem dele. E pense sempre, é o que eu falei para você, que eu falei na escola, né? É aquela frase que a gente já trabalhou com ela. E se fosse o seu filho? E se fosse seu filho? Não é porque é uma criança atípica, não. Ou seja criança típica ou atípica. Pensa que você está ali não só como professora, você está ali como uma mãe também, porque assim como você é professora, você também é mãe. Então, assim, o seu filho está passando por uma outra colega. Então, cuide daquela criança como você gostaria que o outro estivesse tratando do seu. É verdade. Né? Isso é muito importante. Essa frase vai ficar para nós, né? E se fosse seu filho? Então, lembra dos seus alunos, dos seus pacientes, e se fosse seu filho? Exatamente. Né? Como você trataria? Gi, só tenho a agradecer. Muito obrigada por essa partilha de vida. A proposta do canal é a gente compartilhar coisas possíveis, reais, sair um pouco, usar a teoria, o conhecimento para a vivência. Então você deu uma oportunidade de aprendizado para a gente. Ai, obrigada. Amei. Tomara que eu possa ter ajudado alguém. Ah, com certeza vai ajudar muitas mamães, muitas professoras e a lembrar dessa situação que deu um apagão aqui. Se fosse seu filho, né, que você faria? Eu acho que vai fazer a gente pensar. Então, para você que está nos assistindo, anota aí na sua agenda, no seu caderninho, e se fosse o meu filho, né? Como que eu gostaria que ele fosse tratado? Na escola, no consultório, na loja, né? No dia a dia. No dia a dia, no parquinho, né? A sociedade em geral. Porque quando a gente fala de inclusão, aqui a gente fala mais de inclusão escolar, mas a gente fala de sociedade. A escola prepara para a vida precisa estar preparada para receber aqueles que estão na escola. Exatamente. Gente, obrigada. Espero vocês no próximo vídeo. Que vocês nos ajudem compartilhando. Vou repetir a frase lá do conhecimento. Conhecimento evita sofrimento. Então, por favor, são vídeos rápidos. Hoje a gente conversou mais. Na semana passada conversei bastante também com a Quitéria, mas o vídeo você pode assistir em 2 tempos ou 3 tempos, como você preferir. Mas assista, compartilhe, curta, comente lá no YouTube, que vai ser muito importante para nós. Gi, Deus lhe pague, dá um beijo no Pedro, um abraço no Serginho e parabenizo o Sérgio por ser o exemplo para o Pedro. Pode deixar. Obrigada. Obrigada. Fica com Deus. Com Deus.